Shalom, sou o pastor Ricardo do canal Despenseiro da Fé. Se você ainda não faz parte desse trabalho, não faz parte desta família, eu te convido a você se inscrever neste canal, tocar o sininho das notificações, deixar o seu like e fazer parte dessa família. Vou estar muito feliz de estar preparando sempre uma mensagem e um conteúdo para o seu coração. Se você gosta de estar conosco e tem gostado de fazer parte dessa família, olha, é muito interessante. Eu fico muito feliz de poder estar levando sempre uma palavra de otimismo, uma palavra de compreensão, uma palavra de entendimento para o seu coração. Deus os abençoe. Shalom. Vamos para o vídeo. Shalom. Sou o pastor Rick Soares do canal Despenseiro da Fé. E hoje nós vamos falar de uma mensagem interessante. Poderia Deus ter feito um super-homem? Que história é essa, pastor? Será que nós podemos identificar este super ser que Deus criou? Sim, nós vamos ver essa história exatamente no livro de Juízes, no capítulo 13, do versículo 2 até o versículo 5, para entendimentos dessa história. Porque Deus, ele tem até a sua maneira de agir. Olha que coisa interessante nós vamos aprender hoje. Deus criou um super-homem. Pode isso? Mas voava de capa, tinha roupas. Há quem via um ser humano igual. Há quem olhava um ser humano qualquer, mas com o poder e a condição de juiz de Deus. Olha que coisa tremenda. Vamos ver lá? No capítulo 13 do livro de Juízes, do versículo 2 em diante, diz assim: E havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. E apareceu o anjo do Senhor, e a esta mulher ele disse: Eis que é estéril, e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te de não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre, desde sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Olha que coisa interessante. A Bíblia ela relata que o povo de Israel passou um período muito grande na mão dos inimigos. Os filisteus naquela época tinham tomado conta de todo o território que era prometido por Deus para o povo de Israel. Por eles não darem ouvidos aos mandamentos, aos conhecimentos e à palavra que havia sido dada através de Moisés, de Josué e os demais juízes daquela época, o povo caiu nas mãos dos filisteus. Foram anos, cerca de 20 anos preso, passando 40 anos debaixo da submissão, da escravatura do povo da Filístia, dos filisteus. E ali, debaixo do jugo dos povos pagãos que adoravam ali a Dagon. Então você vê o povo de Deus sendo massacrado, na cobrança de imposto. O povo já não aguentava e não suportava mais isso, mas pedia uma libertação. E aí Deus pega e olha, vê a situação daquele povo, vê a quantidade de sofrimento do seu povo, do povo prometido, que Deus havia dado a promessa de um lugar abençoado, de uma terra que mana leite e mel. Mas o Senhor, ele é tão misericordioso que o Senhor resolve no seu entendimento: eu vou criar um ser para livrar esse povo. Ele será um juiz em Israel. E eu vou preparar ele da maneira correta. Deus preparou um homem só dessa configuração. Todos os homens são simples. Às vezes guerreiros, às vezes sábios, às vezes Deus prepara homens com um desenvolvimento intelectual. Há vários tipos de forma, mas Deus preparou um super ser. Esse super ser, Deus deu uma condição. Primeiro, parece uma tipologia, que nós vemos lá na frente da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Parece uma tipologia.
Mas esse ser foi o único. Deus fez criar de uma maneira diferente, mas com alguns preceitos semelhantes. Primeiro, veio de uma mulher estéril, né? Diz aqui que Manoá, ele era da tribo de Dan, de uma cidade próxima a Judá, uma cidadezinha. E ali Manoá tomava conta da sua renda, da sua fazenda, das suas terras, cultivava como os demais. Ele tinha uma perfeição ali, era pago os impostos, estava sob o domínio do povo filisteu, estava sob o domínio da Filístia, estava sob o domínio do rei daquela época. Mas não era isso que Deus queria. Deus queria que o povo tivesse fartura, tivesse liberdade, tivesse uma condição melhor. Mas era necessário que viesse naqueles dias e preparar um ser totalmente diferente, um super-homem. Sim, um super-homem. Como seria esse super-homem? Bem, o anjo aparece à esposa de Manoá e diz para ela: olha, tu és estéril e dará à luz a um menino. Primeiro, será um homem. Segundo, olha, tu não beberá bebidas fortes ou comerá coisas que não convém ao cardápio judaico, ou seja, a comida será diferenciada. As bebidas, nada de bebida forte, nada de vinho, nada que venha criar alguma coisa ali que venha afetar o processo da criação. E olha, tu gerarás ele, não lhe passará navalhas no cabelo, ou seja, porque o garoto, ele é nazireu. O nazirado, ele era uma separação, ou seja, consagrado, separado, ou seja, tinha ali as virtudes de ser totalmente consagrado a Deus. E ali não se podia cortar o cabelo ou raspar a barba, né, que no caso, ou cortar os cabelos para deixar, não, era para deixar tudo em perfeita ordem, segundo a ordenança de Deus. E ali nasce um homem chamado Sansão. Sansão, para ser exatamente o super-homem de Deus. Meu Deus, como pode isso? Nós vamos ver, vamos analisar. E então a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim, na sua aparência era semelhante ao anjo de Deus, e tremenda lhe perguntei de onde era, e ele me disse o seu nome. Porém, conceberás e darás à luz a um filho, e isto pois não bebas vinho e nem bebida forte, nem coma coisa imunda, porque o menino será nazireu consagrado desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então você vê que ela ficou tão empolgada, primeiro por ser estéril, estava pronta para ser mãe, ia ser mãe de um super-homem. Que coisa interessante, né? Que coisa mais maravilhosa. E diz que aquele anjo, mais uma vez, depois ele aparece a seu esposo Manoá, e Manoá começa a conversar com o anjo, oferece-lhe ali um holocausto, né? Um almoço, e esse almoço é reconhecido e levado a Deus e o anjo então. E porém, tudo isso no caso vem ali até o dia em que a mulher deu à luz ao filho. No capítulo 13, versículo 24, diz assim: e depois, porém sua mulher disse: se o Senhor não quiser a matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares? Não nos teria mostrado tudo isto e nos teria revelado tais coisas? No versículo 24, depois deu à luz a um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Sansão significa pequeno sol. Quem é o sol da justiça? É Deus. Quem é o astro-rei? É o sol. O sol representa aquele que governa, que rege, aquele que tem autoridade. Sansão quer dizer forte, aquele que apresenta poderio, aquele que tem a soberania. Por isso é referenciado na condição de ser pequeno sol, porque o grande sol é Cristo.
grande sol, o sol da justiça, né? A grande luz para nossas vidas é Cristo. Mas o pequeno sol nasceu e tinha esse pequeno sol uma autoridade. Sobre ele tinha o poder do Espírito Santo, do entendimento, da sabedoria. E conhecendo um pouquinho Sansão ali, no seu crescimento, ele começa a ter uma vida como os demais, mas começa a ter ali sobre o seu encargo, o conhecimento sobre a sua família. Seus pais o aconselham, o ensinam. Ele começa a ter uma vida de conhecimento através dos relatos bíblicos. Ele começa a saber o propósito de Deus sobre a sua vida. Só que tem um detalhe. Em muitos episódios nós vamos estar acompanhando esse super ser. Ele começa também a crescer para ser moldado o seu caráter, o seu ethos, o seu caráter, aquilo que nós somos, a nossa característica, o nosso pensamento, o nosso sentimento. É assim que Deus molda o nosso caráter, através do dia a dia. Nós aprendemos com os nossos pais. Primeiro mandamento, um dos mandamentos que Moisés havia deixado a Deus ali nas tábuas dos mandamentos é: honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa para que prolongue seus dias na terra. Nunca deixe de obedecer ao seu pai, à sua mãe. Nunca deixe de obedecer e dar voz àqueles que têm o conhecimento, porque é muito útil. Sansão começou a usar os seus próprios desígnios. Ele tinha compreensão, tinha entendimento, mas começou a andar conforme aquilo que ele achava. Deus permitiu. Sim, tinha um propósito de Deus. Tinha um propósito nas suas atitudes. E ele ali achou interessante uma filisteia e se casou-se com ela. Não era o desejo dos seus pais, mas ele acabou se casando e houve permissão, e nisso foi uma cilada, mas era para mostrar também a permissão que Deus estava também agindo para ter um motivo para poder ali atacar o povo dos filisteus. E ali Sansão se casou, mostrou a sua primeira atitude de força, quando ele estava no caminho, ele havia matado um leão e destraçou aquele leão com grande força. Ele rasgou o leão no meio, tamanha era a sua força. E em seguida, depois de alguns dias, 7 dias depois, aquele leão estava o cadáver com ali favos de mel, e ele leva e faz o enigma, que nós já conhecemos a história. Para quem quiser ver, está lá no capítulo 14, versículo 10, fala sobre o enigma de Sansão. E Sansão faz esse enigma e tenta ali ludibriar, fala: se alguém souber, olha, vai ser difícil. E ele faz aquele enigma, né? Fala assim: olha, por acaso aquilo que era comida se tornou, aquele que era predador se tornou presa, e o que era de destruição se tornou favo como mel. E ele estava falando do quê? Do que ele havia encontrado, que era a seca do leão. E ali os amigos, né, que se diziam amigos de Sansão, começaram a persuadir sua esposa no dia do casamento, falou: nos conte, e começou a persuasão. E ali ela foi também descobrindo e insistiu tanto para que ele contasse e dissesse, porque ela estava sendo ameaçada. E isso nós vamos conhecendo a história, né? As ameaças, tudo aquilo no dia a dia. E ali Sansão automaticamente contou, e quando ele contou o seu segredo, né, do enigma, ele falou: olha, se não tivesse persuadido, né, a minha esposa, com certeza vocês não conheceriam. Mas ele pagou ali, ele havia feito uma aposta, e ele pagou ali as apostas. E foi quando ele havia entregue cerca de 30 túnicas, né, ali aqueles que ganhassem, e as vestes, mas ele também destruiu 30 homens, o tamanho da sua força. Logo depois, os inimigos se apoderaram, né, se apoderaram da sua esposa, destruíram ali a família da esposa, os seus pais, e ele, indignado, foi lá, tocou fogo naquela floresta, na colheita dos filisteus, né? Amarrou 300 raposas ali e colocou fogo na seara. Meu Deus, que situação! E nisso criou uma ira muito grande, até a ponto dele se refugiar. Quando ele se refugia, os soldados filisteus vão atrás dele e chegam a ameaçar também as cidades vizinhas de Dan e etc. Vocês podem acompanhar nos textos do capítulo 14 em diante, e vocês vão ver que os homens chegam até Sansão, e Sansão se entrega e mostra para ele: olha, eu vou me entregar para que não aconteça mal sobre a aldeia. E ele vai e permite que os homens entreguem ele aos soldados. E quando ele chega ali, ele consegue se libertar de uma maneira tremenda.
o Espírito Santo de Deus vem sobre a vida de Sansão de uma maneira tão poderosa que ele quebra aquelas cordas como se fosse nada, como se fosse nylons, que não tem poder para segurar nada. E ele ali começa a debater com os soldados, pega uma queixada de mula fresca e mata cerca de 1000 soldados. Olha só, um homem só contra 1000 soldados. E ali se tornam todos cadáveres. Foi a primeira demonstração de força. Na segunda demonstração de força, do poder tão grande de Sansão, Sansão começa a esnobar o inimigo. E ele começa, olha, eu tenho força, eu consigo me libertar, eu consigo fazer isso, aquilo, outro. E ele vai até a cidade de Gaza. Quando chega na cidade de Gaza, os inimigos sabem que ele está ali e começa uma perseguição à meia-noite. E ele saindo, olhando de um lado para o outro, ele acha uma saída e aproveita, né, para poder fugir. E ali todos fecham os portões daquela cidade. Sansão, com a sua tremenda força, com o poder do Espírito Santo de Deus que vinha sobre ele, ele levanta aquelas portas, arrebenta as portas daquela cidade, leva as portas nas costas com os ferrolhos, sobe até o Como de Hebron e ali fala assim: olha, eu destruí. Tamanha era a força de Sansão. Os filisteus tinham medo de Sansão porque a sua força era tremenda. Era o super-homem daquela época. Às vezes nós vemos as histórias, né, as mitologias, vendo as histórias em quadrinhos hoje, fala, será que existiu? Existiu, este homem existiu, e ele tinha o poder, porque vinha de Deus. O Espírito Santo tem o poder de transformar homens simples em homens poderosos. Hoje o poder de Deus age de uma maneira diferente, não com super força, mas com entendimento, com sabedoria, e nos dá graça para surpreender e para vencer as adversidades. E nisso, Sansão foge. Só que depois ele se apaixona por uma mulher chamada Dalila, uma filisteia, e ela ali começa ali aquele interlace de tentar persuadir a Sansão para levá-lo preso e entregar a ele, aos inimigos, a ponto que ela faz 1, 2, 3, versículo 16 em diante, fala muito sobre isso, e ela consegue persuadir Sansão. Sansão entrega o motivo das suas forças, o motivo que não era para contar, do seu segredo de tanta força, que ele tinha um pacto com Deus. Ele era nazireu e tinha que estar ali debaixo daquela ética, daquela condição espiritual. E ele se entregou e ele contou, olha, nunca foi passado navalha no meu cabelo, né? Ela tentou 1, 2, na terceira vez ele abriu o coração e foi quando ele foi surpreendido pelos inimigos. Foi levado e vazado os seus olhos, perdeu a vista, se tornou escravo e começaram a zombar nele. Até que chegou o dia, o período dessa zombação toda, ele chegou a Deus e pediu perdão diante de Deus pelo seu pecado, pela sua falha. E ele ali, quando foi levado na frente aos maiorais, aos reis daquela época, ele fala, olha, encostaram ele em 2 pilares, próximo do templo de Dagon, aonde ficava a cidade, onde todo mundo estava ali festejando, né, reverenciando ao Deus estranho para que tinha conseguido derrotar o inimigo. E ele pede mais uma vez, olha, Senhor, se tiver ao meu coração, se tiver na sua vontade, perdoa esse teu filho e derrame um pouquinho do teu poder para que eu venha fazer juízo sobre este povo que aflige o teu povo. E nisso morreremos eu e eles. E diz a história, segundo a palavra de Deus, que no dia que Sansão se colou nas 2 pilares e destruiu o templo de Dagon e veio cair, morreu mais gente no dia da sua morte do que na toda a sua vida inteira. Eu quero dizer para você, o super-homem de Deus existiu. E hoje, quem é o super-homem? Hoje o super-homem é você, que supera as adversidades, que supera as dificuldades e tem esperança em Deus. Sua esperança está no Senhor, que fez o céu e a terra. Aquele mesmo que deu força para um jovem camponês poder derrotar um gigante. Aquele mesmo que deu força para poder dar sustento no deserto para milhares e milhares de pessoas. É este Deus que está sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe. Se você gostou da mensagem, clica aqui, faça parte do nosso canal, toque os sininhos das verificações e deixe o seu like. Pastor Rick Soares, Deus te abençoe e que possa confortar e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Shalom, até o próximo vídeo.